Boa tarde, nono ano. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns, porque 11 de agosto é o Dia do Estudante. Parabéns a vocês que têm se esforçado e estudado dessa forma diferente, remota, mas que têm aprendido. Um grande abraço a todos vocês, tá? Queridos, vamos falar um pouquinho mais da Segunda Guerra Mundial, né? Vamos encerrar hoje esse assunto. E para começar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um submarino alemão que está naufragado aqui no mar, né? Na região aqui do mar de Santa Catarina. Você sabia disso? Que tem um submarino alemão da época da Segunda Guerra naufragado aqui? Pois é. Então, eu tenho aqui algumas notícias de jornal que eu vou ler um pedacinho só para vocês e fala aqui um pouco sobre isso, tá? Olha só. O mar estava calmo naquele 19 de julho de 1943. Da Bahia Norte de Governador Celso Ramos, o hidroavião americano decola no início da manhã. Só no meio-dia da tarde surge um ponto no radar. É o U-513, o submarino nazista. Lobo Solitário, que tinha a missão de abater os navios dos aliados na costa do Atlântico Sul. O submarino já havia afundado 3 embarcações na costa brasileira. Bombas são jogadas do céu, acertam o alvo e o inimigo afunda. Anota as coordenadas do local do naufrágio e a hora do ataque, ordena o piloto, Roy Seldon Whitcomb. Gente, isso se passou em 1943. E esse submarino, Lobo Solitário, alemão, ele afundou. O projeto, então, que se criou, a família Sherman, que é uma família aqui de Santa Catarina, que já fizeram 2 viagens de volta ao mundo pelo mar, eles tinham um projeto de explorar esse submarino. Primeiro, encontrar. Em 2011, esse primeiro jornal, ele fala que eles começaram um projeto para tentar encontrar esse submarino, que nunca tinha sido encontrado. E aí eles vão, com a ajuda da Univale, que é a Universidade de Itajaí, eles vão começar a fazer buscas e procuras, vão descobrir onde é que está realmente esse submarino. E eles encontram, tá? Eles encontram esse submarino. E o projeto da família Sherman, a partir da descoberta do submarino alemão, era explorar o seu interior para poder estudá-lo. Depois, construir uma réplica, colocar dentro dela os objetos retirados daquele submarino e abrir para visitação pública. Mas a Marinha Brasileira enviou um ofício para a família Sherman dizendo que eles não teriam licença para fazer isso, tá? Ele só podia ser filmado por fora. As alegações oficiais são de que não há qualquer interesse público que justifique a exploração e que o submarino é um túmulo de guerra, já que nele estão sepultados os restos mortais de 46 dos 53 tripulantes alemães da embarcação. 7 sobreviveram graças aos botes salva-vidas lançados por aviões americanos. Eles foram resgatados um dia depois do bombardeio pelo navio Tender dos Estados Unidos que estava na costa catarinense. Então, para evitar qualquer polêmica, a família então só fez filmagens por fora e estudou, conheceu melhor sobre esse submarino, não só observando o submarino, mas também cartas, falando com pessoas e conhecendo um pouco melhor. Era um submarino muito grande, gente, e olha só, não dá para ver direito, mas aqui tem um pedaço do submarino, né? Um submarino muito grande que foi, então, o único que foi encontrado. Aqui, ó, o U-513 foi o primeiro e único dos 10 submarinos alemães e um italiano afundados em águas brasileiras durante a Segunda Guerra a ser encontrado até hoje. É o único que foi encontrado, tá? Então, 2013, o jornal 2013 já fala que ele foi encontrado. E só aquele projeto maior de fazer uma réplica com visitação, esse então foi abortado, esse projeto. Interessante, né? Ter um submarino alemão nas nossas águas aqui pertinho, né? Olha só. Bem, vamos continuar então falando da Segunda Guerra. Nós paramos justamente quando os
norte-americanos e os ingleses unidos, eles começam a, vindo pela África, invadir aquela ilha, Sicília, ali pertinho da Itália, e aí eles vão invadir a Itália. E eles conseguem, então, eles invadem a Itália. Enquanto isso, os próprios italianos fascistas já estavam por aqui do Mussolini, forçaram o Mussolini a renunciar do poder. Só que o Mussolini fugiu para o norte, a bota que tem o sul, né, a ponta da bota, ele foge para o norte, e lá no norte ele cria de novo um governo fascista, só no norte. E os norte-americanos e os ingleses vão vindo pelo sul e tomando conta. E é aí que os brasileiros ajudam. Porque os brasileiros, os 25 mil e tantos soldados brasileiros, eles vão lutar lá, ali na Itália. Vão lutar ali na Itália e vão ajudar muito para essa vitória. Os italianos, eles já tinham se resignado e não queriam mais a guerra. Mas o Mussolini se aliou mais fortemente com os nazistas. E os nazistas ficaram ajudando o Mussolini. Então, eles tiveram que lutar mais tempo ali para vencer quem? Os nazistas alemães, em terras italianas, tá? Mas, finalmente, em abril de 1945, os italianos, junto com os aliados, libertaram Roma, capital, né? Quando liberta a capital, e venceram os nazifascistas ali no norte. O Mussolini e a companheira dele foram mortos por próprios italianos da resistência. E aí, Itália então está vencida, em abril de 1945. Agora eles vão partir para onde? Para a França. A França está na mão dos nazistas alemães. Então eles vão libertar a França. Só que para libertar a França eles planejaram muito, muito, muito. E tudo em código para caso cair na rádio dos nazistas, eles não saberem o dia que eles iam estar lá e nem o local que eles iam desembarcar. A ideia era então chegar na França de surpresa para pegar os nazistas de surpresa e começar a retomar a França da mão dos nazistas. Pois é, os aliados então que vão fazer isso, eles programam muito bem isso e eles chamam de dia D, para não dizer o dia. O dia era 6 de junho de 1944, quando por ar e por mar iam chegar milhares de soldados aliados para vencer os nazistas na França. Gente, no dia 6 de junho de 1944, de manhã, o rei Jorge VI, lá da Inglaterra, o pai da rainha Elizabeth II, ele disse assim: eu desejo solenemente convocar o meu povo à oração. E de fato era muito importante a oração nesse dia. E quando eles começam a desembarcar, eles já são recebidos pelos nazistas com muita munição e uma coisa assim bem complicada. Mas os aliados vão conseguindo aos poucos, através de paraquedas, e eles descem de navios, eles vêm de tudo, muitos, e morrem muitos, tem muitos filmes sobre isso, mas muito violentos também, horríveis. Esses dias eu comecei e parei, porque não deu. Foi horrível essa retomada, mas foi um dia muito longo, mas um dia que teve a vitória dos aliados. E aí eles vão retomando aos poucos a França. Em agosto, eles conseguiram, agosto de 1944, foi de junho até agosto, conseguiram libertar Paris da mão dos nazistas. Agora a França também estava liberta. Agora eles vão para onde? Agora eles vão para a Alemanha. A União Soviética já vinha marchando em direção a Berlim por um lado, pelo leste. Agora eles vão vir aqui pelo outro lado. Quem? Os aliados, que seriam aqui principalmente os norte-americanos e ingleses. E eles vão marchar também para Berlim. Eles vão marchar para a capital da Alemanha. E o Hitler, numa tentativa desesperada, não tinha mais soldados, né? Porque antes tinha soldados na África, e tantos na Itália e tudo. E agora na Alemanha ele já não tem tantos soldados e ele convoca os idosos, as mulheres e as crianças para lutarem até a morte. E aí vão lutando contra os aliados, uma coisa horrível. Mas o Hitler vê que a coisa tá feia demais e no dia 30 de abril ele viu que não ia ter mais jeito. Ele e a sua companheira, Eva Braun, se suicidaram. E então
é óbvio que a Alemanha, dia 8 de maio, logo em seguida, de 1945, assinou a rendição incondicional. Os próprios alemães, a população alemã, não tinha noção de tudo que o Hitler tinha feito, né, com os campos de concentração e tudo isso. Foi o fim da Segunda Guerra na Europa. Mas tinha mais um país no eixo. Era a Itália, Alemanha e Japão. O Japão continuava tomando conta lá na Ásia de muitos locais. Continuava resistindo. Os Estados Unidos tinham declarado guerra ao Japão. E o Japão, eles usam uma arma muito terrível, que eram os kamikazes. Kamikazes eram pilotos suicidas. Eles saíam com os aviões, só ele no avião, cheio de explosivos e com combustível só para ir. E aí eles se lançavam em cima dos navios norte-americanos, explodiam a si mesmo e a todo o navio. E estava muito difícil vencer o Japão. Então os Estados Unidos tomam uma atitude drástica. Uma terrível atitude, gente. Uma coisa horrível. Os Estados Unidos tinha feito o primeiro teste da bomba atômica, dia 16 de julho de 1945. E agora, em agosto de 1945, quem era presidente dos Estados Unidos na época é Harry Truman, tá? Lembra do Roosevelt que a gente viu? Em 1932 ele assumiu e ele ficou 4 mandatos. Até abril de 1945 era o presidente Roosevelt. Só que ele morreu. Aí assumiu, durante ainda o final da guerra, né? Assumiu o Truman. Truman assumiu. E durante o governo Truman, então, é que foi tomada essa decisão. Dia 6 de agosto de 1945, né? Foi dada a ordem e os soldados, então, de avião norte-americano largaram a primeira bomba atômica em cima da cidade de Hiroshima. Deu uma explosão enorme em forma de cogumelo, que é a explosão nuclear, em forma de cogumelo, deu uma massa de ar fortíssima que fez turbilhonar, as coisas mais pesadas voaram no centro e a cidade ficou destruída. Morreram na hora, queimados, muitas pessoas, e depois aquelas pessoas ainda, outras que sobreviveram, ficaram com queimaduras, com sequelas, com radiação, com câncer por causa disso. E dia 9 de agosto, os Estados Unidos lançou mais uma bomba atômica, agora sobre outra cidade japonesa, Nagasaki. E a mesma destruição aconteceu lá. Então, assim, ó, atingiu a população civil, não eram soldados, eram cidades. É óbvio que aí o Japão assinou a rendição incondicional. Dia 2 de setembro de 1945, acabou. Eles assinaram a rendição e acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Foi o fim da guerra. Agora, restava punir aquelas líderes nazistas. O Hitler já estava morto, mas punir os outros. Uma outra coisa, os Estados Unidos, quando lança essas 2 bombas atômicas, ele não está apenas fazendo o Japão se submeter, ele está mostrando para o mundo o poder militar que ele tem. Não mexam comigo. Por quê? Tem os aliados, os principais aliados quem são? Os Estados Unidos, a França, né? E nós temos a Inglaterra e nós temos também a União Soviética. Acontece que a União Soviética é aliado por quê? Porque o Hitler quebrou aquele pacto de não agressão, mas o sistema da União Soviética, de Stalin, é socialismo, é totalmente contrário ao sistema dos Estados Unidos, que é o capitalismo. Então, os Estados Unidos já está mostrando para a União Soviética, eu tenho bastante poder militar, então não se meta comigo. Depois da guerra é que vai começar a tal da Guerra Fria, que é a guerra entre socialismo e capitalismo, que Estados Unidos e a União Soviética vão estar nessa guerra fria, ideológica. Mas tá, deixa isso para depois. Agora nós vamos falar então do julgamento daqueles nazistas, os principais nazistas. Eles prenderam vários nazistas que sabiam de tudo, recebiam ordens diretas de Hitler para massacrar principalmente a população judia,
né? E foi feito um julgamento, então, 20 de novembro de 1945, foi feito o Tribunal de Nuremberg, o julgamento dessas pessoas que cometeram crimes terríveis contra a humanidade. Foram 216 sessões até eles chegarem no final, então, do julgamento. E desses, então, 11 deles foram condenados à forca. E outros foram presos, né? Apenas presos, prisão perpétua. Eu me lembro quando era criança, eu vi um livro onde tinha foto da prisão onde é que estavam esses nazistas para a vida inteira, né? E 11 foram condenados à forca. Um deles se suicidou na prisão um dia antes de ser enforcado. E 10 foram enforcados. Só que antes de ser enforcado, um deles gritou assim, ó, Purim 1946. E logo a maioria que estava ali entendeu. Por quê Purim? Purim é uma festa judaica que comemora a libertação dos judeus na época que o Amã, lá do livro de Esther, lembra? O Amã queria acabar com todos os judeus e a Esther interviu, orou a Deus, pediu ao rei e houve a libertação dos judeus ali. E essa festa é comemorada todos os anos porque os judeus foram guardados por Deus. E agora ele está gritando isso. Olha só, no livro de Esther tem uma coisa muito interessante. O Amã tinha 10 filhos e aqueles 10 filhos foram mortos. Só que o rei chega para Esther depois de tudo e diz, Esther, rainha, o que você quer ainda que eu quero fazer? Ela disse, eu quero que amanhã sejam enforcados os 10 filhos de Amã. E então, no dia seguinte, eles já estavam mortos, foram enforcados. Uma coisa meio sem sentido. Não é sem sentido. Esse amanhã significava esse ano aí de 1946, quando 10 nazistas, que também queriam acabar com os judeus, foram enforcados. Olha só que forte isso. E nessa época, 1946, não era mais comum a forca. O comum era fuzilamento. E foi justamente enforcados, cumprindo ali o livro de Esther. E tem mais uma coisa. Quando no livro de Esther cita os 10 filhos de Amã, tem nas letras, tem 4 letras com fonte diferente. Escritinho menor, 3 letrinhas, e uma escritinha maior. Cada letra hebraica tem um correspondente de número. Se for colocar o correspondente de número dessas letras, dá o ano judaico de 5.707. Interessante. E sabe que ano é 5.707 no calendário gregoriano? 1946. Olha só, tinha lá um código, né? Que já estava mostrando a soberania de Deus, né? Que naquele ano de 1946, então, seriam punidos, né? Esses que tentaram de novo acabar com o povo de Deus, porque o judeu é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Gente, com isso nós encerramos o assunto da Segunda Guerra Mundial, certo? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, perguntem também no e-mail. A gente está aí para ajudar vocês. Um grande abraço!